E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Bássimo. Antes de mais nada, deixe seu like, certo? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, eu agradeço. Pessoal, vou fazer então uma aula agora de exercícios. Essa aula tem só 2 exercícios, mas prometo fazer mais. Então, essa aula de exercícios fala sobre tensão média, carga axial em barras, tá? Então, vamos lá. O exercício 1 diz assim, a barra, né, da figura, certo? Tem largura constante, né, e espessura também, de 35 e 10 milímetros. Então, ó, se nós imaginarmos que a peça seja dessa forma, né, pessoal, tá? Ela tem espessura de 10 milímetros, tá? E a largura de 35 milímetros. Legal? Toma cuidado aí, certo? Que esses valores estão em milímetros, tá? E aqui é uma peça cujo formato da seção transversal é um retângulo, tá? Então vamos lá. Ele diz assim, ó, determinar a tensão normal média máxima, tá? Da barra quando submetida ao carregamento mostrado. Então, pessoal, vocês têm aqui, ó, nas extremidades dessa barra, duas forças, né, aplicadas por cabos. Uma de 12 kg, tomar cuidado com isso, né, pessoal? 12 kilonewtons e aqui 22 kilonewtons. E vocês têm duas pontes aqui, né, ó, o ponto B e o ponto C, onde tem mais cargas aplicadas, de 9 cada lado, né, nesse ponto B, e de 4, né, no ponto C. Só que tem que tomar cuidado, essas forças têm direção e sentido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, ó, é determinar um sentido positivo para minha força, para saber quem eu somo e quem eu subtraio. Outra coisa que eu vou fazer, senhores, se eu quero tensão máxima, nós sabemos que tensão é força sobre área. Se a área é constante, né, que ele diz que é, certo? Se eu quero esse valor máximo, é o ponto onde eu terei a força máxima. Então, eu tenho que descobrir qual é o ponto onde eu tenho máxima força aplicada e eu terei a máxima tensão aplicada nesse ponto. Para isso, o que a gente faz? Divide a peça em várias partes. Então, ó, eu vou dividir aqui, aqui, aqui. Vou dividir em 3 seções, né? Na verdade, 1, 2, 3, 4, tá? Mas estou considerando só essa parte aqui. E vou determinar as forças atuando em cada uma delas. Então, olha aqui comigo, né? Se nós pegarmos essa primeira seção, se eu estou aplicando 12 newtons, pessoal, para essa peça não se romper aqui, certo? A força aplicada no sentido contrário, ou seja, aqui, né, ó, certo? Também tem que ser o quê? De 12 newtons. Legal? O problema é que chega aqui em 12 newtons, o que acontece, ó? Se eu pegar agora aqui, qual é a força atuando em C, né, de BC? Então, o que que nós tínhamos, ó? Nós tínhamos 12, certo? E aqui, ó, na mesma direção e no mesmo sentido, nós temos duas de 9, portanto, o 18 kN. As forças têm mesma direção e mesmo sentido, então eu vou ter a força total, que é 18 com 12, certo? De 30 kN aplicado aqui nessa peça. Se eu fizer mais um corte, pessoal, né, qual é a força atuando, as forças internas, então, atuando aqui, ó, certo? Nessa, vou chamar aqui de S1, corte 1, corte 2 e corte 3. Legal? Então, vem aqui, ó, aqui no corte 3. Aqui eu tinha, tá? Ó, olha todas aqui, né? Eu tinha 12, aqui 30, só que 30, olha aqui comigo, ó, aqui eu tenho 4 e 4, pessoal, 8 quilonewtons no sentido que contrário, então eu tenho que subtrair 8. Então, 30 menos 8, eu tenho 22 quilonewtons, ou seja, 22 quilonewtons tinha que ser, né? Certo? Senão essa barra, tá? Ela estaria em movimento, ou na verdade, ela estaria se rompendo de alguma forma. Vai? Então agora eu descobri, fazendo esse método que a gente chama de método das seções, a gente vai usar bastante isso, certo? Qual é a força máxima atuando? Nós vimos que a máxima força atuando é a força, né, que B aplica em C de 30 kN. Então, a tensão máxima aqui vai ser a força, que é de 30 kg, 10 a terceira, pela área. Você fala, ah, Bássaro, que área? A área de seção transversal, a área perpendicular, é essa daqui.
Então, quanto vale essa área? Essa área vale, ó, lado vezes lado, né? Um retângulo. Só que tem que tomar cuidado. 10 milímetros, 10 vezes 10 menos 3, 35 milímetros. Tem que passar tudo para metro, já que isso tem que estar em sistema internacional. 10.350 vezes 10 a menos 6. Se quiser fazer 3,5 vezes 10 a menos 4. Isso já sim em metros quadrados. Tendo a área, pessoal, é só substituir. Então, a tensão máxima será 3 vezes 10 a quarta dividido por 3,5 vezes 10 a menos 4. Eu vou dividir 3 por 3,5. Vou pegar a calculadora aqui. Então, 3 dividido por 3,5, 0,857, 0,857 vezes 10. Toma cuidado aqui, pessoal, ó. 4 aqui é negativo, ó, ele sobe 4 positivo, certo? Então, dá 0,857 vezes 10 a 8. Então, aqui, ó, a tensão máxima, tá? Para deixar 10 a 6, vai ser 85 vezes 7 vezes 10 a 6 Pascal. Fala, Bárcelo, mas por que você quer deixar 10 a 6? Para acostumar vocês com isso, ó. 10 a 6 Pascal é mega Pascal. Então, a tensão máxima aplicada vai ser de 85,7. 85,7 megapascal. Mas, pessoal, facinho, né? Tranquilo, certo? Então, é só, como eu tenho várias forças aplicadas, né? O que eu tenho que determinar é quais são as forças resultantes em cada segmento da minha peça, certo? Tá? Para determinar qual é a tensão máxima aplicada nessa peça, certo? Ou seja, tudo que eu for fazer em cima dessa peça, né? Se eu for, sei lá, tentar, vamos lá, suspender algo, né? Então, eu sempre tenho que trabalhar com o valor máximo ou valor mínimo. Na verdade, se eu quero suspender algo, eu tenho que trabalhar com o valor mínimo, né? A tensão mínima que ela suporta, um cabo suporta, certo? E não com o máximo. Mas, se eu tenho o máximo, eu também tenho o mínimo, né? Então, tanto faz aí. O exercício 2, pessoal, é um exercício tranquilo, a gente chegou até a fazer. O problema é que ele é um pouco longo, tá? Então, vamos lá. O que que ele fala? Diz assim, ó, a luminária, essa luminária aqui, pessoal, tá? Tem 80 quilos, é suposta por duas hastes. Então, haste AB e haste BC, certo? Como mostra a figura. Se AB, então, ele diz que isso aqui é um cabo, uma haste, certo? Vou imaginar que seja circular, seja, então, na forma de um cilindro, certo? E ele diz que esse diâmetro aqui vale 10 milímetros. E que essa daqui também seja circular e o diâmetro valendo 8 milímetros. A gente vai precisar disso depois. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que a gente faz para calcular as tensões ao que ele pede aqui? Certo? O que ele pede é para calcular a tensão normal média em cada haste. Então, o que eu quero é calcular a tensão. Então, isso é força sobre área. Então, eu quero a tensão, certo? Na haste AB, que será a força AB pela área AB. Perpendicular, na verdade, né? E eu quero a tensão BC, que vai ser a força aplicada em BC pela área, certo? BC. Então, tem que descobrir quanto vale aqui, pessoal, né? Cada uma das forças que não foi me dado e cada uma das áreas. É aí que torna o exercício relativamente longo. A primeira coisa, então, que a gente faz é o seguinte, né? Descobrir as forças. Para isso,
eu vou usar sempre o que eu fiz. Então, ó, a partir do ponto onde estão sendo aplicadas as forças, eu vou montar meus eixos ortogonais y e x. E o que eu vou fazer agora é decompor essas forças. Então, ó, vou decompor a força, certo? BC aqui, ó, tá? Então, essa vai ser a componente BC na direção X, certo? E aqui, ó, eu vou ter a minha componente, eu chamei de AB, eles chamam de BA, né? Tanto faz, tá? A BBA na direção X. Na direção Y, pessoal, eu tenho aqui, ó, FAB em Y. Vou fazer de outra cor aqui, ó, como eu teria aqui, né, ó, AF BC em Y, tá? E tomar cuidado, né? Se isso tem massa, isso tem peso, certo? Aqui, o peso, então, 80, vou imaginar 10, né, de aceleração da gravidade, 800 newtons aqui. Então, o que eu vou imaginar, então? Eu preciso descobrir forças. Eu mostrei como se descobre força no bimestre passado, lá em, né, em mecânica, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro, vou supor o corpo em equilíbrio, certo? Se ele está em equilíbrio, o que nós temos? Se eu olhar para a direção x, a soma das forças em x tem que ser, obviamente, zero. Como nós temos somente duas forças em x na mesma direção, sentido contrário, para ser zero, o módulo delas tem que ser iguais. Ou seja, a força ABX, a intensidade, tem que ser igual à intensidade de BCX. Legal? Vou chamar isso aqui de equação 1. Tá? É lógico, né, pessoal? Se eu tivesse só essa equação, eu teria uma equação dos incógnitos, não teria como resolver. Mas eu também tenho a direção y nessa história. Então, a soma em y também tem que ser zero. E se precisar, tem a condição de momento, que aqui não vou precisar, mas também tem, certo? Então, o que nós temos aqui? Se eu imaginar, certo, o sentido positivo para y apontando para cima, eu tenho que FB, ó, CY mais FABY tem que ser igual ao peso. Então, se eu somar FABY mais FBCY, isso tem que ser igual a peso, ou seja, 800 newtons. Vou chamar essa equação de equação 2, pessoal. Duas equações, duas incógnitas, provavelmente, certo? Eu consigo resolver. O problema que fica chato, que aqui está sempre em termos das componentes, e eu preciso saber o valor das forças e não das componentes. Então, eu tenho que escrever essas componentes em função das forças para tentar chegar ao resultado. Então, vamos lá. Vou olhar aquela minha figura aqui, ó, a primeira, então, certo? Para a força... Vou fazer aqui, pessoal, primeiro para a força AB. Tá? A figura é assim. Deixa eu ter certeza. Sim. A figura é assim, né? Ó. Opa, tá quase. Deixa eu tentar de novo aqui. Aqui nós temos, né? Olhando a figura, vocês têm a força AB, a intensidade, tá? Esse ângulo ele diz que vale 60. Aqui nós temos a componente X e aqui nós temos a componente Y. Então, como é que eu escrevo essas componentes em função da força? Tudo que eu fiz igual ao bimestre passado, pessoal. Então, ao semestre passado. Então, aqui, ó, cateto adjacente é cosseno. Então,
cosseno de 60 é cateto adjacente FABX pela hipotenusa FAB. Então, a componente FABX será o valor de FAB, que é o que eu quero, cosseno de 60. Então, FABX, pessoal, será FAB, que eu não sei quanto vale, cosseno de 60 é meio. Ou eu posso escrever simplesmente F de AB dividido por 2. Então, aqui eu já tenho a FABX. Agora, olha aqui comigo, ó, cateto oposto, seno. Então, o seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, FABY será FAB seno de 60. FABY será FAB seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 1,70 alguma coisa, dividido por 2, 0,888. Eu vou usar 0,87, certo? De F de AB. Então, eu já tenho as duas componentes, pessoal, da AB. Eu vou fazer a mesma coisa agora, tá? Ou algo parecido para BC. BC agora é assim, né? Ó. Então, aqui eu tenho minha força, chamei de BC ou CB? BC. Certo? BC, aqui eu tenho o componente BCX e aqui eu tenho o componente BCY. Você fala, basta, não, mas tem um problema, né? Não foi dado esse ângulo, não foi, pessoal, mas ele fez assim, ó. Ele montou um triângulo pequenininho aí e disse assim, ó, essa base vale 4, essa altura vale 3 e essa hipotenusa vale 5. E o que a gente pode perceber é que esse ângulo é θ, então esses triângulos são proporcionais. Então eu posso fazer da seguinte maneira, olha que facinho, ó. De novo, ângulo adjacente é cosseno, cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa. Portanto, f de BCX é f de BC cosseno de θ. Você fala, não tem o cosseno de θ? Tem sim. Olha para esse triângulo pequenininho aqui agora, certo? O cosseno dele é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, isso é 4FBC sobre 5. Então, eu tenho FBCX. Se eu usar o seno agora, pessoal, eu vou obter, né, a outra componente. Então, ó, seno de θ, FBCY sobre FBC. Então, FBCY vai ser FBC seno de θ. Então, FBCY será. Agora, o seno, né, que é cateto oposto, né? Então, ó, o seno de θ agora aqui, ó, é 3/5. É 3 F de BC sobre 5. E dessa forma, eu tenho todas as componentes. Agora é voltar às equações 1, 2, substituir e ver se eu consigo, né, obter, certo? Os valores das minhas forças. Então, vamos lá. Para a direção X, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que F ABX era igual a F BCX. Então, FABX vale FAB sobre 2. E FBCX está aqui, ó, é 4 FBC sobre 5. Vou passar isso multiplicando, pessoal. Então, ó, a força AB vai ter uma intensidade que é 8/5 de FBC.
Fala, basta onde você arrumou esse 8 quinto? Pessoal, 2 para ser multiplicando vezes 4, 8, o 5 continua embaixo, tá? Então já tem uma relação entre as forças agora, não as componentes. E se eu olhar agora para a direção Y, a força ABY mais a componente da força BCY tem que ser igual a 800, que é a força peso. Tá? Então vamos lá, ó. ABY é 0,87. Então essa daqui vale 0,87 de FAB mais FBCY é 3 quintos de FBC é igual a 800. Você fala, Basta, não tem como sair. Tem sim, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isto aqui agora e substituir aqui. Então, vai ficar 0,87 que multiplica 8 quintos de FBC mais 3 quintos de FBC é igual a 800. Então, vamos lá. Cadê a calculadora? 0,87 vezes 8, 6,96. 6,96. Tem um 5 aqui embaixo. F de BC mais 3 quintos de F de BC é igual a 800. Pessoal, ó, como o denominador é o mesmo, né, já posso deixar aqui e somar direto em cima, né, ó, 6,96 mais 3 é igual a 800. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse 5 passar multiplicando, 5 vezes 8, 40. 6 com 3, 9, então é 9,96 de F de BC é igual a 4.000. Portanto, eu acabo de determinar uma das forças, né, que atua em BC, que é 4.000 praticamente dividido por 10, né, 9,96, tá? Daí então um pouco mais de 400, tá? Então vamos lá, calculadora. 4.000 dividido por 9,96, 401,6. 401,6. Unidade de força sempre em newtons. Então, a primeira força está determinada, pessoal, né? E agora acabou. Por quê? Nós temos as relações entre as forças. Portanto, FAB, certo? A FAB valia, ou vale, né? 8 quintos de BC. Então, isso vale 8 quintos de 401,6. Isso vai ser, calculadora, 401,6 vezes 8. 5 vezes 8, 40, era 3.200 alguma coisa, dividido por 5. 642,6. 642,6 newtons para a força B. Então, ó, a força B é bem maior que a força BC, certo? Isso quer dizer alguma coisa? Sim, que a força é maior. E com relação às tensões? Tensão depende de área. Então, vamos ver como é que fica? Então, agora sim, pessoal, eu posso calcular as tensões. Então, vamos lá, ó. Pegar o cabo AB. Então, a tensão aplicada a AB vai ser a força AB, que eu sei quanto vale, pela a área, certo? De seção transversal de AB. Essa força eu sei quanto vale, falta encontrar a área. Imagine que isso aí seja, né, que eu falei, seja cilindro, então a área de seção transversal é um círculo, certo? Em termos do diâmetro, essa área é π d2 sobre 4. Ou π, né, R2, se vocês quiserem, tanto faz, tá?
Substituindo os valores, o π é 3,14. O diâmetro desse fio é 10 milímetros, 10 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Então, esta área vai dar, pessoal, 3,16. 3,16 dividido por 4, que dá 0,39, 3,14 na verdade, né? Vamos dar uma melhorada aqui, ó, 3,14. Muita gente aproxima para 3. Pessoal, isso aí é tranquilo. 3,14 dividido por 4, dividido por 4. 0,785 vezes 10 ao quadrado é 100 vezes 10 a menos 6. Então, essa área vai ser aqui, ó, 10 a menos 2, isso aqui é 10 a 2, dá 10 a menos 4, então é 0,785 vezes 10 a menos 4, tudo legal? Tá, se quiser, pessoal, 7,85 vezes 10 a menos 5. Área agora em metros quadrados. Portanto, agora é só terminar, né? A tensão aplicada ao cabo AB, ou a haste AB, vai ser a força, que era de 142,6 dividido por 7,85 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar 642,6 dividido por 7,85, 81,8 aproximadamente, vezes 10 a menos 5. Opa, sobe positivo. Isso em Pascal, Newton metro quadrado. Se quiser escrever, né, treinar do jeito que eu disse, ó, então a tensão AB vai ser 8,18 vezes 10 a sexta Pascal, ou 8,18 megapascal. Então, a tensão no cabo AB foi encontrada como pedido, certo? Olhando agora para o cabo BC, então a tensão atuando em BC vai ser a força pela área. A força era 401,6. Eu preciso descobrir quanto vale essa área BC aqui. De novo, ó, vou imaginar que isso aqui é, né, um cilindro. O diâmetro aqui na questão era de 8 milímetros, tá? Então, esta área, de novo, pessoal, pode ser calculada como π d2 sobre 4. A área vai ser 3,14, 8 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Essa área dá 0,785, que é o 3,14 por 4. 8 vezes 8, 64, vezes 10 a menos 6. Essa área, então, vai dar 0,785 vezes 64. 50,24. 50,24 vezes 10 a menos 6. Certo? Deixa assim mesmo, tá? Em metros quadrados. Então, o que me interessa é a tensão, né? Então, a tensão em BC vai ser 401,6 por 50,24 vezes 10 a menos 6.
A tensão BC, então, pessoal, vai dar 401,6 dividido por 50,24, 7,99, 7,99 vezes 10 a sexta Pascal, BC, certo? 7,99 megapascal. Então, se você olhar, né, pessoal, as tensões, certo? 8,18, 7,99, praticamente 8, elas são praticamente iguais, certo? Então, as tensões nos cabos, né, são praticamente iguais e as forças são bem diferentes, tá? Então, o que importa, certo? É quanta força a gente está aplicando na área e não força, tá? Não quer dizer muita coisa só a força, não. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu vou ressaltar muito isso nas próximas aulas. Então, essa aula, pessoal, é só, né, esses dois exercícios. A gente vai completando aí a teoria e fazendo mais exercícios. É isso aí. Muito legal. Obrigado. Abraço.